E investir em quê no Paraguai? Essa é uma pergunta muito comum e muito corrente. Em muitos dos nossos vídeos temos recebido essa pergunta e até mesmo nas mensagens de WhatsApp, porque sempre disponibilizamos o nosso contato para que as pessoas possam interagir conosco aqui no Paraguai. E damos sempre duas respostas muito básicas, que vai de encontro com as principais necessidades do ser humano. A primeira delas é, sem sombra de dúvida, o setor de alimentação, né? Porque nenhum ser humano vive sem se alimentar. E quando nós falamos de Paraguai, nós estamos falando de um país que recebe muita gente de diversos lugares. Então você tem uma rotatividade de consumidores e de clientes muito grandes. Mas isso é para quem está interessado, ou tem aptidão, ou tem habilidade em trabalhar no setor de alimentação. Aí nós poderíamos abrir aqui um leque: restaurantes, pizzaria, sorveteria, churrascaria, espetinhos, marmitaria, enfim, comida japonesa, o leque das variedades e variações de tipos de alimentação que você pode empreender são muito grandes, e também a escala, né? Você pode abrir um grande restaurante, pode abrir um pequeno ponto de lanchonete, enfim. Mas existe uma outra opção de investimento que, na realidade, vai de encontro com uma outra necessidade fundamental do ser humano, que é de abrigo e proteção e segurança. E aí nós entramos na questão de moradia, né? Investimentos na construção civil. São essas duas coisas principais que as pessoas precisam, né, quando elas se mudam para o lugar. Primeira coisa, se alimentar bem e, ao mesmo tempo, ter um imóvel, seja para ele alugar ou para ele adquirir, comprando, financiando, enfim, comprando à vista. E quando nós falamos na questão de moradia e de residência, nós estamos falando em um item que você não consegue obtê-lo da noite para o dia, né? É o que eu tenho dito aqui para os nossos clientes, né? Porque aqui nós também prestamos assessoria de documentação, temos um serviço de assessoria para cédula de identidade, admissão temporária, fazemos estudo de viabilidade e atualmente estamos atuando no setor da construção, né? Temos tido a oportunidade de formar uma boa parceria, uma boa sociedade, e estamos aí em alguns projetos imobiliários, dos quais nós traremos aí grandes novidades nos próximos dias, né? E quando nós falamos na questão da demanda por imóveis, quero dar aqui um simples exemplo. Nesse feriado prolongado recente, de véspera de Páscoa, né, e Páscoa, estivemos no Brasil, aí na nossa terra natal, que dá aproximadamente 220 quilômetros aqui da fronteira com o Paraguai, e tivemos a oportunidade ali de passar por algumas cidades no Paraná. Em especial, passei pela cidade onde mora meu pai, algumas irmãs e sobrinhas e sobrinhos, que é a cidade de Umuarama, no norte do Paraná. E estava fazendo aí uma breve comparação entre Umuarama, no Paraná, e as cidades, já falando das cidades fronteiriças aqui, como Cidade del Este, Presidente Franco, e podemos vir aqui para Santa Rosa, Santa Rita. E o que nós encontramos ali em Umuarama, uma cidade de mais de 100 mil habitantes, acredito que na casa dos 120 mil habitantes hoje, é uma quantidade de oferta de imóveis e moradia muito grande, tanto para venda quanto para locação. E assim, é uma diferença exorbitante. Você anda pelas ruas das cidades paraguaias, de qualquer uma, e você não vai encontrar essa quantidade de oferta de imóveis, de aluga-se e vende-se. Muito pelo contrário, você vai ver muita gente procurando imóveis. Os imóveis, um mesmo imóvel hoje no Paraguai, você não consegue alugar por menos que o dobro de um imóvel no Brasil, do mesmo padrão, do mesmo patamar. Então, isso evidencia
e comprova a alta demanda por imóveis no Paraguai. Então, para aquelas pessoas que têm capacidade financeira, que têm capacidade de articulação, seja para financiamento, para autofinanciamento, seja para montar uma parceria, uma sociedade com outras pessoas da família, amigos, né, ou sócios de negócio, é a melhor opção para esse grupo investir em imóveis no Paraguai. E digo para você, se você realmente tem interesse, nós temos aqui um projeto que nós já iniciamos, né? Já está em fase de início, que é o nosso mini condomínio ou residencial aqui próximo a Santa Rita, tá? Se você quer, né? Não estou dizendo que você precisa investir conosco, tá? Mas se você quer saber mais sobre construção, sobre projetos imobiliários, nós temos uma quantidade razoável de imóveis disponíveis para fazermos parcerias aí em construção, para fazermos a incorporação. Temos aqui uma fábrica de blocos celulares que já está a todo vapor, né? Depois eu vou ver se eu deixo no final aí uma imagem do nosso início, né? do nosso pequeno estoque que nós estamos ampliando a partir de agora para o nosso projeto, mas a ideia é termos bloco para comercializar, né? Mas temos aí grandes parcerias com proprietários de áreas, né? Do setor imobiliário que já estão nos oferecendo para fazer a incorporação, para fazer kitnets, para fazer residências, para fazer prédios, para fazer aí residências de todos os padrões possíveis, né? Temos áreas em condomínio fechado. Então, se você tem interesse no setor imobiliário, vamos deixar o nosso contato aí na tela, tá? O QR Code. Entre em contato conosco, que nós podemos aí marcar uma reunião, bater um papo, tá? E vamos expor para vocês aí o que nós temos a oferecer em termos de estrutura, em termos de oportunidade de parceria, tá? Em termos de terrenos e propriedades. De repente, temos aí para vocês uma boa opção, né? Então, pessoal, chegando agora no canal, eu acabo até esquecendo de pedir, né? Pessoal, se inscreva no canal, dá um like para fortalecer, isso nos ajuda, tá? Deixa um comentário aí de onde você está falando, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, tá? Ou qual é o teu ramo de interesse de investimento no Paraguai, para que de repente a gente possa produzir um conteúdo aí, atendendo aí a sua necessidade. Mas os dois principais é a alimentação e moradia. Nesses dois itens aí de investimento no Paraguai, você pode ter certeza que você não vai errar. Pessoal, obrigado por ter nos acompanhado aí nesse nosso breve vídeo e estamos à disposição aí, caso você precise de uma assessoria para a sua documentação pessoal, um estudo de viabilidade para o teu negócio ou fazer um investimento no setor imobiliário, na construção civil, tá? Mesmo que seja investindo em planta. Beleza, pessoal? Um pouquinho aí do nosso projeto, do nosso residencial, tá? Que estamos iniciando aqui em Vila Formosa. Estamos a apenas 7 quilômetros de Santa Rita, no Paraguai, tá? Já temos terrenos disponíveis para construção em Santa Rita, em Cidade Leste, em Santa Rosa. Temos muitas novidades no nosso canal aí pela frente. Nos acompanhe e até logo, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aí, pessoal, o fim de semana foi de produção. Uma olhada aqui, nós já temos bastante bloco pronto. E temos bastante bloco nas formas já, né, em fase de secagem. Tá aí. Não poder mostrar a fábrica por uma questão de segredo de negócio, né? Mas o estoquezinho já está aumentando. Uma produção aí de 200 blocos por dia é a nossa meta. Qual que é a questão, gente, do bloco celular? Vou pegar para vocês aqui, pra vocês terem uma ideia. Ó, ele é apesar de ser um bloco de concreto, ele é um bloco muito mais leve,
tá? Ele tem um isolamento térmico acústico muito melhor do que a parede de alvenaria convencional. E depois também a questão do acabamento, né? Quando você coloca um bloco ao lado do outro, por exemplo, você tem um acabamento muito mais fino, né? Você pode observar como se fosse uma parede de bloco aqui, né? Claro que eles não estão 100% alinhados, mas a tecnologia do bloco celular é uma tecnologia que visa a economia de mão de obra, a economia de materiais também para o acabamento e a velocidade da construção, né? Então são alguns dos fatores que beneficiam, né, quem vai trabalhar com a questão do bloco celular.